As telas são dispositivos indispensáveis para o homem moderno. Smartphones, tablets e computadores auxiliam as pessoas na comunicação e na realização de diversas atividades do dia a dia. Esses artefatos digitais são projetados a partir da análise das tarefas cotidianas, por uma ciência pouco conhecida pelo grande público. Design e mídias interativas é o tema de hoje do Viver Ciência. Eu gosto do conceito de que a gente tem dois mundos, né? O mundo natural e o artificial. O artificial é um mundo projetado e esse mundo é projetado a partir das demandas e necessidades do homem. Então esse mundo projetado, esse mundo artificial, que é baseado no conceito do Herbert Simon, que eu acho que é design. Projetar ou criar um produto que atende às nossas necessidades, né? Atende às necessidades do usuário. A área de atuação do designer, o profissional do design gráfico, é ampla. Ele projeta livros, revistas, jogos, displays, programação visual de cinema e TV, marcas, embalagens e diversos outros produtos. Hoje em dia, você abre a geladeira, você tem contato com várias embalagens, você vai no supermercado, então todas essas embalagens que você vê no dia a dia, existe um designer por trás, pensando como o consumidor vai reagir, vai comprar, enfim, vai estabelecer uma relação com esses produtos. Na parte eletrônica tem as mídias interativas, as páginas web, né? Design para web, tem também os aplicativos para celular. Tudo isso tem um designer atrás pensando de como e tentando antever como o usuário vai utilizar esses produtos e serviços. O design busca a melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e visuais dos produtos, de modo a maximizar o conforto, a segurança e a satisfação dos usuários. Para isso, se utiliza da junção da arte com a tecnologia. Existe a ideia que o design gráfico trabalhava só com comunicação impressa, né? Só que hoje em dia esse escopo aumentou muito, porque hoje a gente tem computadores, a gente tem web, né? Web design. Então todas essas manifestações da comunicação visual, elas são de responsabilidade do designer gráfico também. Então cada vez mais com o avanço das tecnologias, a responsabilidade e o escopo do trabalho do designer gráfico tem aumentado. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre design e mídias interativas. Os nossos convidados são o doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea e professor da UFG, Cleomar Rocha, e o mestre em Design e também professor da UFG, Wagner Bandeira. Bem-vindos ao Viver Ciência, professores. Obrigadíssimo, um prazer estar falando sobre temas tão relevantes quanto design e mídias interativas. Também agradeço o convite e espero que a gente tenha uma conversa bastante rica hoje. Vamos lá então. A gente começa o programa respondendo as perguntas do público de Goiânia. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Wilson Mantovani e eu gostaria de saber como as mídias digitais podem interferir em outras áreas, como a fotografia, por exemplo. Professor Wagner, por favor. Então, as mídias digitais, elas têm ganhado uma expansão muito grande na nossa vida cotidiana. No caso da fotografia, que é um direcionamento bem interessante da pergunta, em dois aspectos bem específicos. Um na produção, se antigamente a produção da fotografia estava restrita àquelas câmeras analógicas, muitas vezes até caras, hoje qualquer celular já tem, o que multiplica em muito a quantidade de produto, de imagens que são realizadas. E outra é a distribuição, né? Antes você fazia a foto, revelava e ficava com aquela revelação muitas vezes guardada num álbum. Hoje você tem a grande distribuição nas mídias e redes sociais que tem explodido de forma bastante significativa o acesso e a produção de materiais fotográficos. Então, realmente, no caso da fotografia, é um caso bastante específico em que as mídias digitais têm interferido significativamente. Ok, vamos então à próxima pergunta. Olá, eu sou Matson Salomão. Eu gostaria de saber o que é preciso para criar artefatos digitais. Professor Cleomar.
Ele falou rapidão, hein? Nossa. Vamos, o que é preciso? Normalmente a gente trabalha com um designer e a gente trabalha com um desenvolvedor. Então são dois profissionais, um que trabalha essencialmente com a relação que a aplicação tem com a pessoa, com o usuário, e um outro com as questões de funcionalidade desse artefato tecnológico que é desenvolvido. Então, basicamente, nós temos que ter dois profissionais envolvidos para esse desenvolvimento. E a depender do escopo do projeto, da complexidade do projeto, esses dois perfis são multiplicados por várias pessoas e nós temos duas equipes muito maiores. Essencialmente, esses dois profissionais resolvem qualquer tipo de artefato interativo, seja para a rede, seja fora da rede. Mais uma pergunta? Meu nome é Rita de Cássia. Eu gostaria de saber até que ponto a violência nos filmes científicos e em jogos afetam a vida das pessoas. Professor Clamar, você desenvolveu um estudo, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse estudo, sobre os filmes científicos, né, os artefatos digitais presentes nesses filmes. Mas em relação a essa pergunta, é mais pessoal, mas o senhor acredita que a violência dos filmes, dos jogos, ela pode acabar influenciando aí na vida real? Você sabe que sempre que me fazem esse tipo de pergunta, eu me lembro de toda a violência que eu vejo em telejornais e ninguém pergunta se isso interfere em alguma coisa. Mas liguei a TV para ver um telejornal, tá lá violência de ponta a ponta e alguns telejornais são muito específicos e tem nesse escopo de violência a base do seu programa. Não há uma interferência direta, as pessoas são absolutamente sociáveis e são passíveis de serem influenciadas por uma série de coisas. Cinema, TV, isso tem muito mais a ver com personalidade e uma dimensão de localização social do que de interferências diretas, seja de filme, seja de noticiário, seja de jogos. Não há uma interferência direta nesse tipo de solução ou imputação de culpa em jogos ou em filmes. Professor Wagner, concorda? Concordo, e eu lançaria então até uma outra pergunta de que recoloca a questão de causa e efeito. Será que os filmes, ao invés de perguntar será que os filmes interferem na violência da sociedade, será que não é a violência na sociedade que muitas vezes transporta isso para os filmes? Será que o filme não só está refletindo isso? É algo que também a gente acaba sendo levado a pensar, né? Realmente é uma boa reflexão. A gente faz agora o primeiro intervalo e a gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai saber quais são as etapas para o desenvolvimento de uma mídia interativa. E ainda, vai conhecer o Media Lab, um espaço da UFG dedicado à pesquisa em inovação tecnológica.